Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse aulão de véspera, desta vez para o Instituto Federal de Sergipe. Olha que maravilha! Depois de tantos pedidos aí, a aula enfim está sendo gravada. E para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos. Bora começar aqui a nossa aulinha maravilhosa, né? Mas antes eu quero deixar uma mensagem aí para você positiva, né? Comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Apesar de clichê, é muito válido, porque se a gente não trabalha a nossa mente positivamente, de forma positiva, a gente não se move, né? A gente está fadado aí ao fracasso. Tem gente que vai fazer concurso público já achando que vai ser reprovado. Então, se você já vai fazer achando que está reprovado, não tem como dar diferente, né? Tem como o resultado ser outro. A gente tem que ir com a mente boa, motivação. Nós que somos da classe trabalhadora, a gente sabe o quanto é difícil estudar, lidar aí com a correria do dia a dia. O nosso tempo é sempre muito apertado, né? Afazeres domésticos, trabalho fora de casa, a exaustão, né, que toma conta do nosso corpo, da nossa cabeça. E a gente ainda tem que estudar, tem que ter um momentinho de lazer, mas vá com fé, vá acreditando que vai dar certo. Pense que você fez tudo aquilo que você podia fazer, e isso é muito válido, beleza? Agora vamos para as questões. Eu separei aqui questões do nível médio técnico, tá? Porque eu acredito que será o perfil da prova que vocês irão realizar. Tudo bem? Então, nós temos aqui as questões de 1 a 4, elas são da prova da Câmara Municipal de Caldas Novas. Eu sugiro que vocês aí pausem o vídeo, resolvam as questões e depois acompanhem os comentários e vejam se acertaram ou não. Mas antes, eu quero perguntar um negócio. Como é que está o coração? Como é que está a ansiedade para este concurso? Eu espero muito que vocês passem, sejam aprovados aí. Claro, me chamem para a comemoração. Sergipe, né? Nordeste, terra maravilhosa. Meus parentes aí, nós somos primos. Eu sou de Belém do Pará. Sergipe, Nordeste. Então, aí, Norte e Nordeste está sempre junto. Me chama para comemorar que eu vou, beleza? Vamos lá, então. Olha só. Primeira questão, nós temos assim: a campanha publicitária do Greenpeace, acima, incita o leitor a. Então, nós temos aí uma imagem composta por uma linguagem verbal e não verbal, imagens e legenda. A gente tem aí na imagem um cenário que mostra uma degradação ambiental, um ar que parece turvo, poluído, um ser humano como se estivesse se decompondo, aprisionado, e a legenda que diz o seguinte, ó: a natureza libera o ar que você respira, cuide bem dela. Então, o que isso quer dizer? A alternativa A, descobrir a origem dos problemas climáticos contemporâneos brasileiros. B, exigir mudança no controle social sobre a degradação do meio ambiente. C, analisar os indícios de desmatamento do cerrado diante da exploração agrícola. D, difundir medidas para o tratamento do ar poluído ocasionado pelas queimadas. Ou E, incentivar a ideia do crescimento industrial para a economia brasileira. Olha só, aqui na imagem, a gente tem uma chamada direta para ação, né? Para o interlocutor. A gente precisa fazer alguma coisa, senão nós estamos em maus lençóis, não é verdade? Então, há uma chamada aí para a ação. Logo, a alternativa correta é a letra B, exigir mudança, né? Mudança é ação no controle social sobre a degradação do meio ambiente. Primeira questão aí, letra A. Essa questão é de interpretação textual, beleza? Deve ter aí uma, duas, três questões dessa na sua prova. Não sabemos quantas, tá? A gente pode pensar já nesse sentido. Então, primeira questão aí, opa, letra B, ok? Letra B. Na segunda questão, nós temos assim, ó. Na campanha, a expressão imperativa do verbo cuidar leva a um efeito de sentido que
Primeiro ponto aqui, ó, é compreender que quando ele diz a expressão imperativa do verbo cuidar, está falando que a forma imperativa, né, o modo imperativo do verbo, ele indica aí ordem, indica aí orientação, tudo aquilo que ordena, que orienta, que busca convencer o outro é modo imperativo. Então, ele diz, olha, cuide dela, cuide dela. Ele está pedindo, tentando te convencer, tentando te ordenar, né? Leva a um efeito de sentido que. Então, esse verbo no imperativo, cuide dela, leva a um sentido de quê? Qual que é o sentido dele? O que que ele pretende a partir disso? Alternativa A. Sugere uma ação política ambiental para a manutenção de toda a vida terrestre. B. Determina uma abordagem ecológica envolvendo os setores privados e públicos. C. Reflete sobre a quantidade de emissão de poluentes na atmosfera terrestre. D. Intervém nos processos de exploração da Terra para evitar a proliferação de gases. Ou E. Divulga medidas de contenção de poluentes difundidos na atmosfera terrestre. Olha, vale relembrar aqui, ó, vou tentar voltar a imagem, só para a gente compreender que há uma chamada, né, para ação. Ele diz: a natureza libera o ar que você respira. Cuide bem dela, cuide bem dela. Olha, se a gente não cuidar, existe uma interpretação aí, que é uma informação implícita aqui. Se a gente não cuidar, a gente vai parar de existir. A vida terrestre, né, especialmente dos seres humanos, parar de existir. Se você não cuidar, porque o meio ambiente ele está degradado e cada vez mais ele está se degradando. Então, aqui, ó, a alternativa correta é a letra A. Sugere uma ação política ambiental para a manutenção de toda a vida terrestre, ok? Toda a vida terrestre. Letra A. E aí, primeira questão tranquila, segunda questão tranquila. Tá bacana, não tá? Se a prova for assim, vai ser bom demais, menino. Vai ser ótimo. Vamos lá para a próxima questão. Terceira questão, nós temos um texto, e aí eu vou ressaltar o seguinte: esse não é o texto completo, tá? Eu recortei uma parte, porque é um texto bastante extenso, e não daria para eu trazer ele completo aqui no slide. Diz o seguinte, ó: pesquisadores elaboram política de cuidado para jovens e adolescentes. Resultado de uma parceria entre a Agenda Jovem Fiocruz e o Centro de Saúde Escola Samuel Basley Pessoa, da Universidade de São Paulo, Oficina de Juventude de Recife, Rio Grande do Norte, Ceará, bem como da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, para elaborar políticas de linha de cuidado para a saúde na adolescência e juventude, para o Sistema Único de Saúde. O encontro teve como base a implementação da linha de cuidado para jovens e adolescentes no estado de São Paulo, com o objetivo de expandir esse tipo de política para outros estados. A tarefa principal da oficina é pensar uma metodologia de prospecção, reconhecimento às particularidades locais das redes de atenção, estimulando a adaptação e a criatividade do desenho dessa proposta, que só pode ser realizada reunindo os esforços de diferentes atores, pesquisadores, gestores de políticas públicas de saúde e de juventude e os próprios jovens, afirmou André Sobrinho, coordenador da Agenda Jovem Fiocruz. A notícia como gênero discursivo tem a função de trazer dados para o leitor a fim de esclarecer sobre assuntos de interesse geral. No texto da Fundação Fiocruz, o propósito comunicativo da notícia tem a intenção de... Então, aqui, ó, o comando é bem claro, tá? Qual é o objetivo da notícia? Qual que é o objetivo dessa notícia? Né? O que essa notícia visa? Letra A. Promover ações a fim de acessar populações de baixa renda a programas sociais de saúde. B. Reunir os orçamentos estaduais para favorecer o aumento de verbas da saúde para políticas de gênero.
C. Analisar o atendimento do SUS em relação ao aumento de doenças sexualmente transmissíveis. D. Propor políticas públicas voltadas a uma parcela pouco conhecida do Sistema Único de Saúde. Ou E. Estabelecer parcerias estatais a fim de alterar a dinâmica atual dos investimentos públicos no SUS. Olha só, o texto ele não fala disso, ele não fala disso, ele não fala disso, e ele fala de parceria, mas não é para aumentar os investimentos do SUS como um todo. Ele foca em um público-alvo. O texto está focando em um público-alvo, que é jovens e adolescentes, né? Ou seja, um cuidado especial para jovens e adolescentes. Por isso, a alternativa correta aqui, ó, letra D, ok? Letra D. Tudo bem? Então, é importante que, por exemplo, quando eu estiver em dúvida sobre uma questão, eu possa, principalmente sobre interpretação textual, eu possa verificar se as alternativas elas são compostas por informações que que estão constando no texto. Isso é importante, tá? Porque às vezes a gente fica em dúvida, a gente fica meio perdido na resolução de certas questões, mas é importante verificar informações. Essa informação está no texto? Ela está no foco desse texto? Sim ou não? Já é uma premissa para que eu possa resolver a questão de forma mais assertiva, tá? Então, terceira questão aí, letra D. Perfeito? Agora vamos para a quarta questão. Mas antes, já deixa aqui nos comentários se você acertou. Quantas questões quer dizer você acertou? Quantas? Já vimos três aí. Uma de três, duas de três, três de três. Quantas questões? E claro, já deixa o like. É importante pra caramba. Se inscreve no canal, tá bom? Isso ajuda a fortalecer o meu trabalho. Vamos para a quarta questão, então. No trecho, a tarefa principal da oficina é pensar uma metodologia de prospecção, reconhecendo as particularidades locais das redes de atenção, estimulando a adaptação e a criatividade no desenho dessa proposta, que só pode ser realizada reunindo os esforços de diferentes atores, pesquisadores, gestores de políticas públicas de saúde e de juventude e os próprios jovens. O uso dos dois pontos indica. Olha, isso aqui é questão de pontuação. O uso dos dois pontos indica. Quando eu uso os dois pontos, eu posso, por exemplo, eu posso ter a função de enumerar elementos, de explicar uma determinada informação. São duas funções que a gente tem aí dos dois pontos. Mas vamos lá. Ele faz o seguinte, ó, de diferentes atores. Vou até apagar aqui, senão não vai dar para ver. Diferentes atores, ó. Eu tenho pesquisadores, vírgula, gestores de políticas públicas e de juventude e os próprios jovens. Aqui a gente tem uma enumeração de atores que precisam participar e desenvolver melhor essa proposta. Então, aqui, ó, a alternativa correta, letra A enumeração das condições necessárias para a proposta de atendimento à população jovem. B, nós temos citação direta do discurso do coordenador. Isso não é uma citação, então não pode ser. A manutenção da sequência argumentativa em torno da ideia central dos palestrantes. Também não é uma forma de manter, de fazer a manutenção da argumentação. A referência a tópicos discursivos também não é uma referência. Nós podemos enumerar, os dois pontos, ele tem a função ali de enumerar ou justificar, explicar uma situação. Tudo bem? Então, alternativa correta, letra A. Beleza? Letra A. Vamos para a próxima questão, meus queridos. Aqui, nós temos aqui já outras questões de outra prova, da prova da Câmara de Anápolis, beleza? Então, as questões de 5 a 7 são desta prova. Tudo bem? Nós temos um pequeno texto aqui que diz o seguinte: dupla dinâmica.
No dicionário, a sociologia está definida como uma ciência que pretende pesquisar e estudar a organização e funcionamento das sociedades humanas e as leis fundamentais que regem as relações sociais. Já a economia se preocupa em estudar fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários a uma população. Embora o campo de estudos de ambas as disciplinas seja parecido, na prática há um abismo separando as duas áreas. Filhas da mesma mãe, a filosofia, as duas disciplinas vieram ao mundo praticamente na mesma época. Em razão de algumas diferenças, porém, estão sem dialogar entre si há quase 3 séculos. No período, embora o campo de estudo de ambas as disciplinas seja parecido, na prática há um abismo separando as duas áreas. A oração em destaque apresenta um valor semântico de, olha só, primeiro ponto, isso aqui é oração subordinada adverbial. Opa, não é a partir do período, não. Vamos lá. Oração subordinada adverbial, o assunto de gramática que os concurseiros mais adoram. Eu sei que não, eu sei que é mais difícil um pouquinho, mas olha só. Embora o campo de estudos de ambas as disciplinas seja parecido, na prática há um abismo separando as duas áreas. Então, o valor semântico é o sentido. Qual que é o sentido? Toda vez que falar de semântica, quer-se saber do sentido, ok? Qual que é o sentido dessa oração? Era para estar destacado aqui, tá? Isso aí foi erro meu, tá, gente? Mas é a partir do embora. O sentido é de causa, o sentido é de concessão, o sentido é de condição ou o sentido é de consequência. Vamos lá. Embora o campo de estudos de ambas as disciplinas seja parecido, remete a uma causa de por que na prática há um abismo separando as duas áreas, remete a uma concessão. O que é concessão? Concessão é uma espécie de permissão, tá? Permissão, que denota que acontece, que ocorre dentro de uma relação entre orações que possuem certo conflito. Eu vou fazer aqui uma comparação, não é a forma correta, mas talvez seja uma forma mais prática de explicar, tá? Pensa na função do mas, né? O mais, ele denota ali um sentido de oposição. Estudei, mas não passei, ok? Então, é uma oração que se opõe à outra. O mais, ele introduz essa relação de oposição. Eu estudei, mas não passei. Na oração concessiva, nós temos uma situação parecida. Você tem duas orações que têm uma relação de conflito, quase de oposição, mas mesmo assim a situação acaba acontecendo, porque há uma permissão. Exemplo, embora estivesse chovendo, fui à aula. Quer dizer, existe um conflito ali. Estava chovendo, eu poderia não ir, né? Mas mesmo assim, eu fui assistir a minha aula. Então, embora estivesse chovendo, há um conflito. Fui à aula. A situação aconteceu, ela foi permitida, né? Então, embora o campo de estudos de ambas as disciplinas seja parecido, na prática há um abismo separando as duas. Quer dizer, serem parecidas não faz com que elas sejam próximas, né? Existe um conflito aí. Então, a alternativa correta aqui é letra B, concessão. Toda vez que você tiver essa palavra embora, muito provavelmente o sentido dela vai ser concessão. Dá uma olhadinha no... Pesquisa na internet sobre orações subordinadas adverbiais. Você tem lá os conectivos específicos de cada oração subordinada adverbial. O embora, por exemplo, ele é comum em orações concessivas.
Já o se, caso, né? Aqui, ó. Se, caso, já é muito comum em orações subordinadas condicionais. Se você não estudar, não vai passar, tudo bem? Então, neste caso aqui, ó, alternativa correta, letra B. Quinta questão aí, letra B. Perfeito? Bacana? E esse tipo de assunto é um assunto que sempre cai nas provas de língua portuguesa. Pelo menos uma questãozinha ali vai cair, tá? Nós temos aqui a sexta questão. Olha só. O professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua. Se outra for a orientação, vamos cair na língua brasileira, refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio, recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio? Napoleão Mendes de Almeida, né, no Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Questão 6. As afirmações feitas no texto fundamentam-se sobre o pressuposto de que a língua é um conjunto de possibilidades variáveis de seleção e de uso vocabular. B. Uma forma resultante de processos de dominação e de exclusão. C. Uma realidade homogênea, imutável e idealizada. Ou D. Uma realidade heterogênea em constantes transformações. Aqui a gente tem que fazer uma ponderação que é o seguinte. Duas, né? Duas. Primeiro o pressuposto, a suposição aí, as afirmações feitas no texto, tá? Se a gente for resolver essa questão sem pensar, a gente vai incorrer no erro. A gente aprendeu que, e isso está sendo muito discutido, mais ou menos 10 anos, de uns 10, 15 anos para cá, que é o termo da variação linguística, não é? Então, é muito capaz que a gente marque a alternativa incorreta, porque a gente vai se basear na ideia de que a língua é heterogênea, que a língua ela é variável, que ela é perpassada por diferentes fatores extralinguísticos, como região geográfica, idade, profissão, etc, etc, etc. Só que aqui, ó, a gente tem que... o comando ele é claro, ele diz o seguinte: as afirmações feitas no texto, e não o que é. É o que está no texto, e não o que é. Fundamentam-se sobre o pressuposto. Então, as informações do texto estão baseadas na suposição de que essa pessoa que escreveu, ela acha que a variação linguística é a pior coisa do mundo. Pensamento arcaico, né? O sotaque, a forma de falar diferenciada, as expressões regionais são muito bacanas e enriquecedoras de cultura. Eu mesma adoro, né? A gente sabe que a pessoa é de uma cultura diferente da nossa, dependendo da forma como ela fala, das expressões que ela utiliza. E a gente sabe que hoje, nos estudos de linguística, o que se prega, o que se argumenta você deve ter o domínio da linguagem. Se a pessoa fala distante ou aproximado da língua padrão, é uma coisa, né? E a gente tem que saber respeitar as particularidades de fala de cada pessoa. Mas a gente deve ter o domínio da linguagem para que a gente saiba usar a linguagem informal em contextos formais, a linguagem informal em contextos informais, né? Aqui, a pessoa, né, o Napoleão Mendes de Almeida, ele está simplesmente crucificando a variação linguística. Então, a partir do pressuposto do texto, o autor considera que a língua é uma realidade homogênea, tem que ser falada igualmente por todos, imutável, ela não pode variar e idealizada. Então, a alternativa correta aqui, ó, letra C. Se concordamos com isso? Claro que não. Mas é o texto que está dizendo, e a questão que é conforme as afirmações feitas no texto.
e não com base nos estudos atuais e não com base naquilo que a gente pensa, beleza? Cuidado que isso pode acontecer muito recorrentemente, você pode errar. Sempre observe o comando da questão, tá bom? O comando da questão é ele quem norteia e orienta para que a gente consiga resolver a questão adequadamente. Perfeito? Bacana? E se você está gostando dessa aula, se está sendo válida para você, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e me diz aí como é que está o seu coração para essa prova. Eu quero saber, eu quero saber. Nós temos aqui mais um texto, afinal, prova de língua portuguesa é prova com texto. Não é verdade, meus queridos? Essa gramática dá conta da estrutura intelectual das piadas, mas há também dinâmicas emocionais. Kant, na Crítica do Juízo, diz que o riso é o resultado da súbita transformação de uma expectativa tensa em nada. Rimos porque nos sentimos aliviados. Torna-se plausível rir das desgraças alheias. Em alemão, há até uma palavra para isso. Eu não sei falar, tá bom? Que é o sentimento de alegria provocado pelo sofrimento de terceiros. Credo, cruzes! Não necessariamente estamos felizes pelo infortúnio do outro, mas sentimos-nos aliviados com o fato de não sermos nós a vítima. Mais ou menos na mesma linha vai o filósofo francês Henri Bergson. Em O Riso, ele observa que muitas piadas exigem uma anestesia momentânea do coração. Ou seja, pelo menos as partes mais primitivas de nosso ou acham graça em. Opa! Ou seja, pelo menos as partes mais primitivas do nosso eu acham graça em troçar dos outros. Daí os inevitáveis choques entre humor e a adequação social. Questão 7. No quarto e no quinto parágrafo, com o objetivo de convencer o interlocutor da validade de suas proposições, o locutor do texto utiliza argumentos de. Isso aqui é tipos de argumento. Está lá no edital deles cobrando? Tipos de argumento, tá? E aí é o seguinte, esse texto ele é mais extenso, não dava para trazer aqui, então eu trouxe só o quarto e quinto parágrafos, tudo bem? Argumentos de autoridade, base histórica, comparação ou exemplificação. Veja, ele usa duas autoridades, tá? Duas autoridades para falar sobre o assunto. Então, a alternativa correta aqui é a. Então, ele não usa fato histórico, ele não faz comparação, ele não usa de exemplificação, então ele usa argumentos de autoridades para fundamentar o seu ponto de vista. Tudo bem? Perfeito? Acertaram quantas questões? Digam-me aí, por favor. Uma de 7, duas de 7, 3 de 7. Quantas? 5 de 7, 6 de 7, 7 de 7, todas? Acertaram todas? Como é que tá o português de vocês aí, galera? Tudo bem? Tá bacana? Opa, passei aqui, mas voltei para o lugar. Essa foi uma revisão bem rápida, tá? No intuito de tentar ajudar vocês, tentar conciliar o meu tempo que está corrido e também a expectativa de vocês para a prova. Eu espero muito ter ajudado, eu espero muito que eu tenha conseguido auxiliar de alguma forma. Desejo a vocês uma boa prova. Quem quiser este material, estão aqui os meus contatos. Né? Olha o meu Instagram, basta apontar a câmera aí para o QR Code. Tem meu contato de WhatsApp, tem o meu arroba aí do Instagram, aqui do YouTube, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, façam uma boa prova, mantenham a cabeça tranquila, porque vai dar tudo certo, beleza? Então, fiquem bem e boa prova para vocês.